Opa, olha eu aqui de novo. E bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo dos shapes mais feios do Brasil. Estou aqui para fazer esse vídeo como forma de entretenimento, né? Até porque meu intuito com esses vídeos aqui, como vocês sabem, não é falar mal dos outros ou, sei lá, fazer algum tipo de conteúdo negativo. É simplesmente um conteúdo para entreter o pessoal que tá aí. E como vocês sabem, né, como eu mostrei no último vídeo, eu sou gêmeo do Ramondino, basicamente. Eu tenho um shape absurdo. Então vou deixar aí pra vocês passando o card, né, caso vocês queiram assistir meu último vídeo também. E foi lá que eu revelei o meu shape gigantesco, absurdo, seco, fibrado, entendeu? Então caso vocês queiram ver aqui o meu shape, eu posso julgar os outros porque o meu shape é muito acima de todos os outros. O pessoal fala, né, que você tem que ter shape. Você tem que ser o Ramondino para criticar o shape de alguém. Então podem assistir meu último vídeo que vocês vão ver que meu shape é digno de Mr. Olímpio. E bora pra esse vídeo que eu sei que vocês curtem muito, né? E bom, o primeiro dessa lista é o Pitbull do Acre. Esse cara que é uma figura, eu acho ele um cara engraçado, ele parece ser gente boa, mas uma coisa que eu notei no físico dele é que realmente ele não tem a estética mais interessante, pelo menos na minha opinião, né, cara? Que isso aqui é nada mais, nada menos do que a minha opinião. E as pessoas podem ter opiniões diferentes. E principalmente no fisiculturismo, a gente tem sim critérios para julgar o que seria uma estética. E geralmente o que é considerado estético no fisiculturismo são ombros largos, uma cintura fina, um nível interessante de muscularidade, combinado com uma definição muscular muito boa. Então isso geralmente são critérios que a gente utiliza para ver o que seria um físico estético. E obviamente você tem que ter uma simetria e proporção muito boas, para assim você ter um físico muito bom. E cara, o Pitbull do Acre, ele tem um fator que é bem interessante, ele tem um físico, tem uma quantidade de músculo que assim, não é o cara mais volumoso, ele também não é o cara mais largo, lá ele, mas ele tem uma definição muscular muito boa. Só que ele acaba tendo uma estrutura óssea que não é favorável. Quando você observa o físico dele, você vê que a linha da cintura dele é basicamente do mesmo tamanho ou da mesma largura dos seus ombros, o que acaba tornando o físico dele quadrado. Mesmo ele não sendo um cara gigantesco, assim, ele não tem uma barriga de GH, que a gente tem visto em vários outros atletas aí. Conforme os caras vão ficando mais gigantes e utilizando mais de insulina e GH combinados, principalmente, eles acabam ficando com aquela barrigona distendida, aquele palumboísmo, aquele negócio horroroso, né? Ele tem um abdômen definido, cara, e inclusive o abdômen dele não é ruim não, cara, é um abdômen bem estético. Quero chegar nessa condição que ele tá aí, tá numa condição muito boa, cara, inclusive. Mas ele tem um fator genético que acaba com o físico dele, na minha opinião, que é a sua estrutura. Acabei de citar isso, ele tem os ombros encurtados, ele tem uma estrutura pequena no geral, eu não sei qual é a altura dele, mas dá pra ver que ele é um cara baixo. Então assim, ele tem uma definição muscular boa, ele tem até que uma simetria dos músculos ok, só que a estrutura dele é ruim, cara. E, na moral, eu só coloquei ele aqui porque eu tava sem muitas ideias, tá? O shape dele não é tão ruim assim, não é um shape tão feio assim. Mas eu precisava colocar alguém, entendeu? Então, tá aí o Pitbull do Acre. Quero ver se ele vai fazer um vídeo reagindo a isso aqui. Tava faltando caras pra colocar nessa lista aqui. Mas eu acho que ele até pode melhorar bastante o shape dele se ele colocar mais volume nas dorsais e, óbvio, aumentar o ombro, principalmente a cabeça lateral do ombro dele. Se ele colocar mais volume nessas regiões, ele vai conseguir um físico mais proporcional, porque o que mata no físico dele são as proporções. E, obviamente, é um quesito genético de estrutura óssea mesmo o maior problema dele. Então, mesmo ele melhorando esses pontos no quesito muscular, ou seja, adicionando mais massa, ele nunca vai ter uma estrutura de um cara como, sei lá, de um cara como Ramon, de um cara como Wesley Vissers, por exemplo, que tem uma largura de ombro muito acima do comum. O que ele pode fazer é adicionar massa muscular em alguns pontos do seu físico, mas nunca vai mudar a sua estrutura óssea. Você tá triste, frustrado, porque nunca consegue aqueles resultados que você queria na academia? Bom, tá na hora de você aprender a fazer progressão de cargas diretas e aprender isso com um dos melhores do Brasil, Gabriel Zancanelli. Se você quer realmente aprender tudo o que você precisa para progredir as cargas, ter os resultados que você precisa, economizar tanto tempo e dinheiro na academia, porque agora você vai treinar da forma correta para realmente ter ganhos, eu vou deixar no primeiro link da descrição o guia do treino desnecessário, com fichas de treinamento e o guia com tudo que você precisa saber para treinar com progressão de cargas da forma correta. Então, se você não quer perder tempo e nem dinheiro e realmente aprender a treinar da forma que dá resultados, clica no primeiro link da descrição. E o próximo dessa lista é o
É um cara que tem um físico muito impressionante, tá? É um cara que tem uma qualidade muscular incrível. Dá pra ver que o condicionamento dele é absurdo, porém ele não tem uma estética boa, tá? Você vê que ele tem uma cintura larga, tem uma grande diástase no meio do seu abdômen, não tem uma largura de ombros tão boa e o seu físico não é proporcional de uma forma que flui bem, entendeu? Esse é um cara que compete no alto nível do amador. Não sei se ele já conquistou seu Procard, mas ele tem uma qualidade muscular e um volume absurdo. Não dá pra descredibilizar o trabalho que esse cara faz. Porém, estética é estética, né, cara? E aquela coisa que eu já falei em outros vídeos, que não é porque eu acho o físico do cara feio, esteticamente, que vai tirar ou desmerecer todo o trampo que ele já fez. Afinal, eu sou só um cara aqui no YouTube, né? E aquela coisa, né? Eu peço até o pessoal aí, se alguém que está presente nesse vídeo assistiu o vídeo, cara, não leva a sério, entendeu? Isso aqui é um vídeo para entretenimento, como eu já disse. Eu sou só um cara aqui falando a minha opinião, você não tem que ficar incomodado com a minha opinião. E essa é a minha opinião sobre o físico dele. Eu acho que ele tem uma qualidade muscular muito boa, porém tem uma cintura larga, é um físico meio quadrado, entendeu? Então, esteticamente, não é um físico que me agrada. E é isso aí. Eu posso ter a minha opinião de não gostar desse físico aqui. E, obviamente, isso não vai mudar nada na vida do cara. Afinal, o fisiculturismo, você faz isso, né? Você olha para um físico e avalia quais são as suas conclusões daquele físico. É isso que eu não entendo, né? O pessoal acha que não pode criticar e não sei o quê. Mas, cara, quando você é um fisiculturista, o que você está fazendo é literalmente se expondo para todos olharem o seu físico e possivelmente criticarem. Seja dando elogios, seja criticando de uma forma mais negativa. Cara, você tá sujeito a isso. Se você sobe num palco de fisiculturismo de sunga, as pessoas vão olhar e vão julgar o seu físico. Então, eu acho estranho quando o pessoal fica meio bravo com isso. Ah, por que você está julgando, não sei o que, você não tem shape? Isso que as pessoas nunca viram o meu shape, né? Mas quando a pessoa literalmente se coloca nessa posição de ser julgado, é literalmente o trabalho de um fisiculturista, apresentar um físico no palco e ser julgado, ela recebe críticas que ela não gosta, pô, acho que você tá no lugar errado, hein, cara, porque o fisiculturismo é literalmente sobre isso, ser julgado. Então, bora pro próximo aqui dessa lista, que é um cara muito querido aí no mundo do fisiculturismo, que é o Fabrício Pacholoc. Isso mesmo, Pacho, cara. O Pacho é outro cara que eu acredito ser muito gente boa, né, por todo o conteúdo e tudo que a gente vê do Pacho na mídia. Ele parece realmente ser um cara muito sangue bom, porém, seu físico não é estético, cara. Não dá pra dizer que esse físico aqui é estético, pelo menos na minha opinião. Você vê que ele tem algumas inserções muito estranhas no seu físico. Aparentemente tem alguns músculos rompidos, sim. Acredito que os peitorais são claramente músculos rompidos. Possivelmente seus bíceps também. Não sei se tríceps, ele já teve o tríceps rompido, mas claramente ele não tem um físico estético. Entendeu? Ele tem a cintura bem larga. Tem alguns pontos que são, no mínimo, esquisitos no seu físico. Não tô acusando de nada, tá? Mas realmente parece ser alguma coisa um pouquinho diferente ali. E, cara, o Pacho não tem o físico mais estético. O Pacho, eu acredito que foi um dos primeiros aí do Brasil a chegar na marca dos 150 quilos. É um cara gigante. Até hoje, que ele não é um bodybuilder competitivo, né? Ele acredito que esteja totalmente aposentado dos palcos. Ele é um cara gigantesco. Você consegue ver que ele sempre tá com as camisas oversized, né? As camisetas gigantes. E o cara continua com um físico enorme do mesmo jeito. Porém, dá pra ver que claramente o Pacho nunca foi um dos caras mais abençoados geneticamente. Pelo menos no quesito de formatos musculares, né? Você olha pra ele e ele não tem uma fluidez no físico. Olha essa pose de tríceps de lado aqui dele, por exemplo. Você vê que é um cara grande, só que o tríceps dele, que deveria ser o ponto principal dessa pose, né? Já que a pose é literalmente tríceps de lado, você não vê um volume muito bom. O braço dele, no geral, não é muito bom. A sua linha de cintura não é das menores, então realmente ele não tem uma estética muito boa. Sem contar o peitoral rompido, acredito que os dois ainda. Então realmente não é um físico estético. E, bom, eu acho que é basicamente isso para esse vídeo. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Você discorda da minha opinião aqui? Concorda? Ou tem outros caras que você considera ter físicos não tão estéticos assim? E como eu disse, né? Esse aqui é apenas um vídeo de entretenimento. Por favor, pessoal, não levem pro coração aí. Eu já tive um vídeo que foi deletado, né? Inclusive o primeiro vídeo falando sobre os físicos mais feios do Brasil foi deletado. Eu acredito que sim, denunciaram o vídeo, não sei quem exatamente. Depois eu tive que fazer uma censura, que o pessoal comentou, né? Ô, censura boa, censura ruim do caramba. Só que funcionou, né? Eu reupei o vídeo e o vídeo tá com, acho que umas 20 mil visualizações, alguma coisa assim. Então ainda consegui colocar o vídeo no ar. Só que é aquela coisa, né, cara? Eu tô sempre pisando numa corda bamba, porque parece que o pessoal não curte muito de ser criticado, sendo que as pessoas nesse esporte, que muita gente não considera esporte, mas sobem em cima de um palco para serem julgados. Eu tô fazendo exatamente isso, julgando, né? Exceto o Pitbull, que não é um competidor de palco, mas as pessoas postam seus físicos, postam imagens de si de uma forma muito exposta, e você tem que esperar que vai ser julgado quando você tá nesse contexto, né? Então,
sendo de forma positiva ou negativa, eu acho que a opinião de um cara na internet não deveria ser algo tão impactante assim para uma pessoa que tá se expondo dessa forma, né? Eu acho que a pessoa que tá se expondo no fisiculturismo tem que ter cabeça para aguentar crítica. Então, é basicamente isso para esse vídeo e até o próximo.